Eu nunca imaginei que um cheque de 50 mil reais pudesse complicar tanto minha vida. Sou Ana, professora do ensino fundamental, casada com Marcelo e mãe do pequeno Pedro de 4 meses. Vivia feliz no nosso apartamento simples no Bexiga, até minha sogra Carmen, a matriarca dos Almeida Santos, nos presentear com uma generosa doação para o batizado do nosso filho. A cerimônia precisa ser digna do nosso nome familiar, ela disse com aquele sorriso que nunca alcançava os olhos. Como poderia saber que aquele papel perfeitamente dobrado seria apenas o primeiro passo para tentar controlar completamente nossas vidas? Tudo mudou naquele jantar de domingo. Estávamos na mansão dos Almeida Santos, no Morumbi. Aquela com o jardim absurdamente perfeito e os empregados que parecem sair de um filme dos anos 50. Dona Carmen, minha sogra, sentou-se à cabeceira da mesa como a rainha que achava que era. Ajeitou aquele colar de pérolas que nunca sai do seu pescoço e, no meio da sobremesa, tirou um envelope da bolsa Prada. Ana querida, Marcelo, ela disse com aquele sorriso que nunca chega aos olhos. Quero que aceitem este presente para o batizado do nosso pequeno Pedro. Dentro do envelope, um cheque de 50 mil. 50 mil reais. Quase engasguei com o pudim de leite. Meu salário de professora de escola pública não chegava nem perto disso em um ano inteiro. Marcelo apertou minha mão por baixo da mesa e eu interpretei como um sinal de alegria compartilhada. Mãe, isso é muito generoso. Marcelo gaguejou enquanto eu ainda tentava processar aqueles zeros todos. Todos ao redor da mesa aplaudiam e sorriam, como se isso fosse perfeitamente normal. A tia Regina até brindou com sua taça de vinho caríssimo. Família é tudo, declarou Dona Carmen. Mas então veio o complemento que eu deveria ter percebido como o primeiro sinal. E batizados são momentos importantes, precisam ser celebrados à altura do nosso nome. Foi quando ela mencionou como quem não quer nada. Só espero que vocês considerem fazer a cerimônia na Catedral da Sé e não naquela igrejinha. Ela fez uma pausa, procurando a palavra certa, e completou. Charmosa do seu bairro. A forma como ela disse charmosa fez parecer que estava descrevendo algo pegajoso na sola do sapato. Eu sorri e concordei, porque, honestamente, quem recusaria uma oferta dessas? A Catedral da Sé era magnífica e 50 mil reais resolveriam vários dos nossos problemas. Na volta para casa, no nosso Gol 2015, que destoava completamente dos carros importados na garagem da mansão, Marcelo e eu fizemos planos animados. Poderíamos finalmente trocar aquele berço quebrado, comprar fraldas de marca, talvez até dar entrada em um apartamento melhor. Como eu fui ingênua! Mal sabia que aquele cheque era, na verdade, o primeiro fio de uma teia onde eu seria a mosca perfeitamente capturada. Você também teria caído nessa, não é? A família Almeida Santos não era apenas rica, era dinasticamente rica. Daquelas famílias que aparecem em revistas de decoração e têm seu nome em hospitais e praças. Dona Carmen, viúva há 15 anos, administrava tudo com mãos de ferro em luvas Chanel. O falecido Alberto, que só conheci por retratos imponentes espalhados pela mansão, era praticamente santificado nas conversas. Marcelo carregava nos ombros o peso de ser o herdeiro que ficou, já que seus irmãos Eduardo e Beatriz haviam se afastado por razões que ninguém explicava claramente. Papai e mamãe adoravam a Igreja São João Batista no Bexiga. Era pequena, sim, com bancos de madeira que rangiam e vitrais simples, mas o padre Antônio conhecia nossos nomes, perguntava sobre a saúde da minha avó, e quando Pedro nasceu, foi o primeiro a visitá-lo no hospital público onde dei à luz. Já a Catedral da Sé era imponente, turística, e Dona Carmen adorava lembrar que seu pai havia doado uma pequena fortuna para a última restauração. Nosso nome está literalmente gravado naquelas paredes, Marcelo, ela dizia sempre. Ana, você precisa entender que não é só um batizado, explicou Marcelo depois que concordei com a mudança. Estávamos na nossa cozinha apertada, com Pedro dormindo no carrinho ao lado da mesa de fórmica desbotada.
É uma apresentação social. Minha mãe vai convidar pessoas importantes, contatos que podem me ajudar na empresa? Concordei, pensando na felicidade do meu filho, no futuro melhor que poderíamos construir. E assim, sem perceber, dei o primeiro passo para longe de tudo que realmente importava. Algumas semanas depois, precisei pegar um documento no escritório improvisado no nosso apartamento de 2 quartos. Foi quando encontrei, embaixo de algumas contas, uma pasta elegante com o timbre da catedral. Abri por curiosidade e congelei. Reserva confirmada, buffet escolhido, lista preliminar de convidados. Tudo com data de 3 semanas antes do jantar do presente. Senti meu estômago afundar. Dona Carmen já havia organizado tudo antes mesmo de nos oferecer a escolha. Quando confrontei Marcelo, ele pareceu genuinamente surpreso, mas logo assumiu aquela expressão que eu chamava mentalmente de modo Almeida Santos. Queixo levemente erguido, olhar distante. Minha mãe é eficiente, Ana. Ela provavelmente estava apenas garantindo que tudo estivesse perfeito antes de confirmar conosco. Engoli a explicação junto com minhas dúvidas. Afinal, ela estava pagando, certo? Que mal havia em deixá-la organizar as coisas. Se eu soubesse o que viria depois, mas aí já seria tarde demais. Tenho uma surpresa para você. Marcelo entrou em casa numa terça-feira com um sorriso que não via há semanas. Fui promovido a diretor de Relações Institucionais. Comemorei com ele genuinamente feliz, até descobrir que a promoção vinha com um escritório no andar executivo, bem ao lado da sala de Dona Carmen. É temporário, explicou, evitando meu olhar. Só até eu aprender as funções. Naquela noite, ele chegou em casa 2 horas mais tarde que o normal. Foi a primeira de muitas noites solitárias. O novo cargo trouxe presentes inesperados. Um Audi 0 km, empréstimo da empresa, justificou Marcelo. Convites para eventos corporativos onde eu claramente não me encaixava e agendas lotadas que mantinham meu marido longe de casa. Quando Pedro completou 4 meses, percebi que ele passava mais tempo com a babá que contratamos do que com o próprio pai. É só uma fase, Marcelo repetia enquanto checava e-mails no celular, mesmo durante o jantar. Estou construindo nosso futuro. Fui à arquidiocese para confirmar alguns detalhes do batizado e pedi para ver a documentação. A secretária me entregou uma pasta onde a certidão de batismo já estava pré-preenchida. No campo do nome completo, li Pedro Alberto Silva Almeida Santos. Alberto! Nunca havíamos discutido dar ao nosso filho o nome do avô que nunca conheceu. Voltei para casa tremendo de raiva, determinada a confrontar Marcelo, mas ele chegou tão exausto daquele dia que simplesmente não tive coragem. Você está sendo paranoica, Ana! Foi a resposta quando finalmente criei coragem, 2 dias depois. Estávamos na sala e Pedro brincava no tapete entre nós. Minha mãe provavelmente assumiu que seguiríamos a tradição familiar. Ele passou a mão pelo rosto, claramente cansado da discussão, antes mesmo de começá-la. É só um nome e, honestamente, seria um gesto importante para ela. Quando ele se ajoelhou para brincar com Pedro, acrescentou quase casualmente. Além disso, isso garantiria o fundo educacional que meu pai deixou para os netos que levassem o nome dele. Naquela noite, deitada na cama enquanto Marcelo tomava banho, percebi que estava perdendo terreno em decisões sobre meu próprio filho. Primeiro a igreja, agora o nome. O que seria depois? A escolha da escola, da profissão, do futuro? Peguei o celular e digitei uma mensagem para Padre Antônio. Podemos conversar em particular esta semana? Enquanto esperava a resposta, olhei para o berço novo de Pedro, comprado com o dinheiro de Dona Carmen, e me perguntei quantos presentes mais viriam amarrados com cordas invisíveis. Ana, querida, este evento é muito importante para os negócios do Marcelo. Dona Carmen ajustou o colar de pérolas enquanto me avaliava da cabeça aos pés no hall de entrada de sua mansão. Era meu primeiro jantar na Associação Comercial de São Paulo, e ela insistiu que eu passasse por sua aprovação antes.
Aquele vestido que te enviei ficaria melhor, mas... Suspirou, como se minha escolha pessoal fosse uma afronta pessoal. A vendedora da loja no shopping Iguatemi tinha me garantido que o vestido azul marinho era elegante sem ser ostensivo, mas nos olhos de Carmen eu continuava sendo a professorinha do subúrbio. O salão da associação comercial parecia saído de um filme: lustres de cristal, garçons de luvas brancas e pessoas que pareciam familiarizadas com cada talher estranho na mesa. Esta é Ana, a esposa do Marcelo. Era como fui apresentada a dezenas de rostos que se esqueceriam de mim em segundos. Ninguém perguntava sobre minha profissão ou interesses. A única pergunta recorrente era: e como está o pequeno herdeiro dos Almeida Santos? Como se Pedro fosse apenas uma extensão do patrimônio familiar, não meu filho de carne e osso. Não, querida, taças de champanhe são seguradas pela haste, não pela copa, sussurrou Dona Carmen, discretamente ajustando minha mão durante um brinde. E sorria mais, você parece desconfortável. Eu estava extremamente. Principalmente quando percebi que Marcelo, do outro lado do salão, parecia completamente à vontade, como se este mundo sempre tivesse sido o dele. Quem era aquele homem de terno impecável e risada contida? Certamente não o mesmo que dançava comigo descalço na nossa sala de estar meses atrás. As lições continuaram nas semanas seguintes: como falar ao telefone com a secretária social, qual presente levar para qual ocasião, como organizar um almoço para esposas de executivos. Uma nova versão de mim estava sendo esculpida à força, enquanto a verdadeira Ana, que adorava livros infantis e sorvete na praça do bairro, ia sendo sufocada sob cachemires e protocolos. Você terá uma coluna social inteira dedicada ao batizado de Pedro, explicou Carmen durante um chá da tarde sufocante. Precisamos que tudo seja impecável, inclusive você. Foi durante um desses eventos intermináveis que notei Teresa, a babá presenteada por Dona Carmen, mandando mensagens no celular enquanto eu tentava encontrar um banheiro para respirar. Esbarrei nela no corredor e, por um segundo, vi na tela o nome Dona Carmen, antes que ela escondesse o aparelho. Pedro acordou agitado, justificou-se rapidamente. Mais tarde naquela noite, enquanto ela saía, esqueceu o celular desbloqueado sobre o balcão. Uma rápida olhada revelou dezenas de mensagens diárias para minha sogra, relatando não apenas como Pedro estava, mas cada passo que eu dava dentro da minha própria casa. E você achando que paranoia é apenas coisa de filme, não é? A campainha tocou numa quarta-feira chuvosa, daquelas típicas de junho em São Paulo, onde o céu cinzento parece combinar perfeitamente com o humor da cidade. Abri a porta e me deparei com um homem de terno escuro e pasta de couro, cabelos grisalhos e óculos que escorregavam pelo nariz fino. Doutora Ana Silva? Sou o Dr. Mendes, advogado da família Almeida Santos. Ele entrou sem esperar convite, como se meu apartamento fosse uma extensão dos domínios de Dona Carmen. Tenho alguns documentos que precisam de sua assinatura. Mera formalidade. Que documentos? Perguntei confusa, enquanto tentava limpar rapidamente os brinquedos espalhados pela sala. Dr. Mendes ajustou os óculos e abriu sua pasta, revelando papéis com timbre dourado. É sobre o empréstimo concedido para o batizado do pequeno Pedro Alberto. Empréstimo? Meu coração acelerou. Não foi um presente? O advogado me olhou como se eu fosse uma criança particularmente lenta. Dona Carmen não faz doações, senhora. Faz investimentos. Este documento apenas formaliza os termos da devolução e os compromissos familiares associados. Entre as diversas cláusulas escritas em linguagem jurídica quase incompreensível, consegui entender o básico. O dinheiro seria devolvido em 5 anos, com juros sociais, que significavam visitas semanais obrigatórias à mansão, participação em eventos escolhidos por Dona Carmen e orientação educacional compatível com o legado familiar para Pedro. Basicamente, estávamos vendendo nosso futuro, nossa autonomia e até as escolhas sobre nosso filho por R$ 50.000. O pior, Marcelo já havia assinado sua parte.
Meu marido está sabendo disso? Que não era um presente? Perguntei com a voz trêmula. O senhor Marcelo foi quem solicitou o empréstimo, senhora. Dona Carmen apenas formalizou o que já vinha sendo discutido há meses. Foi como levar um soco no estômago. Enquanto eu acreditava em generosidade, Marcelo negociava nossa liberdade nos bastidores. Assinei os papéis, com lágrimas embaçando minha visão. O que mais eu poderia fazer? O dinheiro já estava gasto, o batizado marcado para dali a 6 semanas, e eu não tinha como devolver 50 mil reais que já haviam pago berços, carrinhos, roupas e a entrada do apartamento novo. Naquela mesma noite, Marcelo chegou depois das 11, cheirando a perfume caro e com uma mancha de batom na gola da camisa branca. Reunião com clientes, explicou automaticamente antes que eu perguntasse, largando a pasta sobre o sofá e afrouxando a gravata cara. Não mencionei o advogado, nem o contrato, nem o batom. Apenas observei este estranho que usava o rosto do homem que eu havia amado. Ele beijou a testa de Pedro, já adormecido, e murmurou. Estava pensando. Poderíamos passar o final de semana na casa de praia da mamãe. Ela acha importante que Pedro se acostume com o lugar, já que vamos frequentar bastante no futuro. Não vou poder ir, respondi, surpreendendo a nós dois com a firmeza na minha voz. Meus pais finalmente conseguiram uma folga no trabalho e querem ver o neto. Era verdade, embora a visita estivesse marcada para o outro final de semana. Marcelo franziu o senho. Podemos remarcar com seus pais, Ana. Mamãe já organizou um almoço com pessoas importantes. Sustentei seu olhar. Meus pais são importantes, Marcelo. Ele suspirou aquele suspiro dos Almeida Santos, mistura de cansaço e superioridade. Como quiser, levarei Pedro então. Pela primeira vez, senti medo real de perder meu filho para aquela família. O que você faria no meu lugar? Foi por acidente que descobri a verdade sobre a empresa Almeida Santos Empreendimentos. Pedro estava com febre e Marcelo em uma reunião inadiável, que depois descobri ser um jogo de golfe com investidores, então fui ao escritório dele em casa buscar o cartão do plano de saúde. No fundo da gaveta, embaixo de pastas organizadas, encontrei recortes de jornal amassados. Ações da ASE despencam após rumores de insolvência, dizia a manchete principal. A data? 3 semanas antes do famoso jantar do presente. Lendo os artigos com o coração aos pulos e Pedro chorando no berço, descobri que a empresa estava praticamente falida. Haviam perdido contratos governamentais enormes após denúncias de superfaturamento, 3 diretores tinham pedido demissão em massa e os investidores estavam retirando o capital em pânico. Só faltavam as peças finais do quebra-cabeça que logo se encaixaram. O batizado extravagante, os eventos sociais, a promoção repentina de Marcelo. Tudo era uma elaborada encenação para manter as aparências enquanto a dinastia Almeida Santos ruía por dentro. Ana, você está em casa? A voz grave e gentil do padre Antônio me tirou do transe. Havia esquecido completamente que tínhamos marcado para discutir detalhes do batizado. Ou melhor, para eu explicar por que havíamos trocado sua igreja pela catedral. Guardei os recortes apressadamente e enxuguei as lágrimas. Quando abri a porta, o rosto enrugado e bondoso do padre se contorceu em preocupação imediata. Minha filha, o que aconteceu? Foi como uma represa se rompendo. Contei tudo, absolutamente tudo, enquanto ele segurava minhas mãos trêmulas. Não é incomum, infelizmente, suspirou ele após ouvir minha história completa. Vi outras famílias passarem por isso. Dona Carmen tem métodos particulares. A forma como ele disse isso me fez perceber que havia muito mais naquela história. Conheci Eduardo e Beatriz, os irmãos de Marcelo, continuou ele balançando a cabeça. Boas pessoas que escolheram se afastar depois que... Ele parou, como se tivesse falado demais. Depois do quê, padre? Insisti. Depois que perceberam o preço real dos presentes da mãe. Eduardo recusou um casamento arranjado e foi praticamente deserdado. Beatriz? Bem, ela escolheu uma carreira que a mãe desaprovava. O que eu faço, padre? Perguntei, embalando Pedro,
que finalmente havia adormecido. Padre Antônio me olhou com aquela mistura de sabedoria e compaixão que sempre me acalmava. Primeiro, precisamos proteger você e essa criança. Depois, ele hesitou, olhando para o crucifixo na parede da sala. Talvez seja a hora de Dona Carmen enfrentar algumas verdades durante o batizado que ela tanto deseja. Ele apertou minha mão e acrescentou em voz baixa: Tenho um amigo na arquidiocese, o bispo Dom Paulo. Acho que ele também gostaria muito de ouvir essa história. Pela primeira vez em semanas, senti um fio de esperança se acendendo. Você já imaginou que uma salvação poderia vir justamente do lugar que parecia mais distante? Era uma tarde de domingo quando tudo desmoronou de vez. Marcelo havia saído para um almoço de negócios. Aos domingos, sério. E Pedro dormia tranquilamente após seu banho. O celular de Marcelo, esquecido sobre a cômoda, vibrou com uma mensagem. Normalmente, eu jamais invadiria sua privacidade, mas algo, instinto, desespero ou simplesmente autopreservação, me fez pegar o aparelho. A mensagem era de Dona Carmen. Não esqueça de confirmar os últimos detalhes para o plano B, caso ela continue resistindo. Plano B? Com as mãos trêmulas, desbloqueei o celular. A senha ainda era a data do nosso aniversário de casamento. Pelo menos isso não havia mudado. O que encontrei me deixou sem ar. Longas conversas entre mãe e filho, planejando minha reeducação social. Ela precisa entender seu lugar na família, dizia Carmen, ou precisaremos considerar alternativas mais drásticas. As alternativas? Um detalhado plano de divórcio que garantiria a Marcelo a guarda de Pedro, baseado na minha instabilidade emocional e inadequação ao ambiente familiar do menor. Sentei na beirada da cama, segurando o celular como se fosse uma bomba prestes a explodir. Havia fotos minhas em eventos sociais parecendo desconfortável, tiradas propositalmente, registros de comentários meus tirados de contexto e até declarações de testemunhas, incluindo Teresa, a babá espiã, sobre meu comportamento errático. Carmen tinha até contratado um investigador particular para me seguir. As lágrimas escorriam pelo meu rosto enquanto eu escrolava aquela conspiração meticulosamente documentada contra mim, contra meu papel como mãe, contra tudo que eu era. Ana! Cheguei! A voz de Marcelo na sala me fez pular. Rapidamente, tirei prints das conversas mais incriminadoras e enviei para meu próprio e-mail. Depois, devolvi o celular exatamente onde estava. Sequei as lágrimas e respirei fundo. 3 vezes, como minha terapeuta havia me ensinado anos atrás. Estou no quarto, já vou, respondi, tentando soar normal. Algo que estava ficando cada vez mais difícil naquela casa de mentiras. Quando olhei para Pedro dormindo pacificamente, uma certeza cristalina se formou. Precisávamos sair dali, e rápido. Naquela noite, fingi dormir enquanto planejava cada passo seguinte. Não poderia simplesmente fugir. Com o dinheiro e os contatos deles, me encontrariam facilmente e com toda a evidência fabricada, eu perderia Pedro em qualquer tribunal. Também não poderia confrontá-los diretamente. Seria minha palavra contra a deles e adivinha quem os juízes acreditariam? Na influente família tradicional ou na professora emocionalmente instável? Precisava ser mais esperta, mais calculista, precisava pensar como uma Almeida Santos, por mais que a ideia me desse náuseas. Na manhã seguinte, liguei para Joana, a secretária de Dona Carmen. Preciso falar com você, é urgente e não pode ser por telefone. Algo na minha voz deve ter comunicado a gravidade da situação, porque ela concordou imediatamente em me encontrar na hora do almoço, no Parque Trianon, longe dos olhos e ouvidos da família. Você já sentiu que sua vida inteira dependia de uma única conversa com alguém que mal conhece? Era exatamente assim que me sentia enquanto esperava por ela naquele banco de madeira, sob as árvores que pareciam as únicas testemunhas confiáveis em toda São Paulo. Não é a primeira vez, confirmou Joana, depois que mostrei as capturas de tela no meu celular.
Estávamos sentadas em um café discreto na Paulista, longe o suficiente do Império Almeida Santos. Seus olhos castanhos, sempre tão controlados no escritório, agora transbordavam uma mistura de raiva e resignação. Eu era casada com o filho do antigo sócio de Alberto. Passei por algo similar. Ela hesitou, girando a xícara de café sem açúcar. Só que eu não tive ninguém para me avisar. Perdi tudo. Marido, reputação, quase perdi minha filha. Joana se tornou minha aliada improvável naquela guerra silenciosa. Aos poucos, me revelou o histórico completo da família. Como Alberto havia manipulado sócios, incluindo o pai dela, para assumir controle total da empresa. Como Carmen aperfeiçoou o método após a morte do marido. Como Eduardo e Beatriz só conseguiram escapar após anos de terapia intensiva e mudando-se para o exterior. Carmen não é apenas gananciosa, explicou Joana. Ela genuinamente acredita que está protegendo o legado familiar. Na cabeça dela, qualquer um de fora é uma ameaça. Através de Joana, conseguimos contato com Eduardo em Portugal. A videochamada foi surreal. Ver a versão mais velha de Marcelo, com os mesmos olhos gentis que meu marido tinha antes, mas sem o peso da manipulação materna. Ana, sinto muito que você esteja passando por isso, disse ele, a voz carregada pelo sotaque português após anos vivendo em Lisboa. Tentei alertar Marcelo tantas vezes, mas nossa mãe tem um poder assustador sobre ele, o caçula, o único que ficou. Eduardo concordou em nos ajudar, enviando documentos que comprovavam os esquemas financeiros da família. Padre Antônio organizou o encontro com Dom Paulo, bispo da arquidiocese, em uma pequena sala nos fundos da catedral. Ironicamente, o mesmo lugar que seria palco do grandioso batizado planejado por Carmen. O bispo, um senhor de cabelos brancos e olhos perspicazes, ouviu nossa história com atenção solene. Não é a primeira vez que a senhora Almeida Santos usa eventos religiosos para fins questionáveis, comentou ele, folheando a pasta de documentos que havíamos reunido. Há 3 anos, ela praticamente comprou a ordenação de um sobrinho que abandonou a batina 6 meses depois. Posso substituir o celebrante na cerimônia, ofereceu Dom Paulo após longa reflexão. O Monsenhor Garcia sofrerá uma indisposição de última hora, e eu indicarei o Padre Antônio como substituto. Trocamos olhares esperançosos. Quanto à homilia, o bispo sorriu discretamente. Acredito que uma mensagem sobre família, integridade e verdadeira generosidade seria muito apropriada para uma ocasião, não acham? Saímos dali com um plano bem definido e, pela primeira vez em meses, senti que não estava sozinha naquela batalha. Agora só precisávamos esperar o momento certo e rezar para que Marcelo não estivesse completamente perdido para nós. O dia do batizado amanheceu com aquela luz dourada que só junho em São Paulo consegue oferecer. Um daqueles dias perfeitos que parecem especialmente criados para ocasiões memoráveis. A Catedral da Sé estava deslumbrante, decorada com arranjos de lírios brancos e orquídeas caríssimas. Centenas de convidados importantes já ocupavam os bancos de madeira entalhada. Políticos, empresários, socialites, todos ali não por Pedro, mas pelo espetáculo social orquestrado por Dona Carmen. Está tudo absolutamente perfeito, declarou minha sogra, ajustando o chapéu Chanel que combinava perfeitamente com seu tailleur de seda italiana. Ela parecia uma rainha em seu reino, cumprimentando convidados com sorrisos calculados e apertos de mão precisos, até que o celular tocou. Vi seu rosto empalidecer levemente ao receber a notícia. Como assim o Monsenhor Garcia está indisposto? Quem vai celebrar então? A secretária da arquidiocese explicou algo que não pude ouvir, mas o olhar furioso que Carmen me lançou dizia tudo. Padre Antônio, da igreja do Bexiga, isso é completamente inaceitável. Mas era tarde demais para mudanças. Os convidados já estavam acomodados, a imprensa social posicionada e cancelar seria um escândalo ainda maior. Quando o Padre Antônio entrou na sacristia, vestindo os paramentos formais, Carmen forçou um sorriso congelado.
padre que, surpresa agradável, ele retribuiu com serenidade autêntica. Dona Carmen, a vida está cheia de pequenas surpresas, não acha? Algumas delas são verdadeiras bênçãos disfarçadas. O duplo sentido não passou despercebido e vi Marcelo franzir a testa, confuso. A cerimônia começou pontualmente às 11 horas, com Pedro surpreendentemente tranquilo nos meus braços, vestido com um macacão de batismo que custava mais que meu salário mensal. Tudo seguia o roteiro meticulosamente planejado por Carmen, até o momento da homilia. Padre Antônio se levantou, olhou calmamente para a congregação repleta de rostos influentes e começou. Estamos aqui hoje para celebrar não apenas o batismo de uma criança, mas o verdadeiro significado de família, fé e generosidade. Vi Carmen ajustar-se desconfortavelmente no banco da frente. A verdadeira generosidade, continuou ele, sua voz ganhando força. Não é aquela que espera retorno, que impõe condições, que amarra com cordas invisíveis. A verdadeira generosidade, como nos ensina o Evangelho, é desinteressada e pura. E então, num movimento tão discreto que apenas nós nas primeiras fileiras podíamos ver, ele tirou do bolso um papel dobrado, uma cópia exata do contrato de empréstimo, e o ergueu brevemente enquanto olhava diretamente para Carmen. Cristo nos ensina que não podemos servir a dois senhores, ou a Deus ou ao dinheiro. Não podemos comprar nosso caminho para o céu, nem para o respeito genuíno de nossa família. O rosto de Carmen passou do branco ao vermelho em segundos. Senti a mão de Marcelo apertando a minha, trêmula. A homilia de Padre Antônio continuou, cada palavra como uma flecha certeira no coração da farsa que vivíamos. O batismo é um sacramento de purificação, de verdade, de um novo começo. Talvez seja a hora de todos nós aqui presentes nos purificarmos da falsidade, das aparências vazias, dos contratos que aprisionam em vez de libertar. Carmen não aguentou. Levantou-se abruptamente e saiu pela lateral da catedral, seus saltos Louboutin ecoando no piso de mármore como um metrônomo marcando o fim de seu reinado. Os sussurros percorreram as fileiras de convidados confusos. A cerimônia prosseguiu. Pedro foi batizado. E quando tudo terminou, encontrei Marcelo olhando para as altas colunas da catedral como se as visse pela primeira vez. Eu preciso te falar algo, ele sussurrou, segurando minha mão com uma intensidade que há meses não sentia. Fomos para um canto mais reservado, com Pedro adormecido nos meus braços. Eu sabia de tudo e estava com medo de perder tudo. Me perdoa? Seus olhos, tão parecidos com os do irmão Eduardo, estavam cheios de lágrimas. Fui um covarde, deixei que ela manipulasse tudo, até mesmo nosso filho, nosso casamento. Enquanto os convidados se dirigiam para o buffet luxuoso no salão adjacente, e, ironicamente, todos agora muito mais interessados no drama familiar do que nos salgadinhos gourmet, Joana apareceu discretamente. Tenho algo para vocês. Ela entregou uma pasta preta a Marcelo. São todas as provas que coletei nos últimos 7 anos. Desvios, manipulações, o esquema que quebrou a empresa do seu pai. Marcelo abriu a pasta com mãos trêmulas, folheando documentos, contratos, extratos bancários. Meu Deus, ele murmurou. Isso é muito pior do que imaginei. Eduardo e Beatriz chegaram naquela mesma noite ao nosso apartamento. Foi a primeira vez que os conheci pessoalmente. Beatriz, uma mulher forte com olhos astutos e o mesmo queixo determinado da mãe, embora jamais fosse admitir a semelhança, abraçou-me como se fôssemos velhas amigas. Finalmente alguém teve coragem de enfrentá-la no próprio jogo, ela disse balançando a cabeça em admiração. Eduardo, mais contido, abraçou o irmão longamente. Tentei te avisar tantas vezes, disse ele, mas ela sempre cortava nossa comunicação. Juntos, os 3 irmãos abriram garrafas de vinho barato e começaram a compartilhar histórias, exorcizando décadas de manipulação. Foi naquela noite, entre risadas nervosas e lágrimas de alívio, que fizemos um pacto.
A dinastia Almeida Santos seria reconstruída, mas sobre novas bases: honestidade, autonomia e respeito mútuo. Marcelo e Eduardo delinearam um plano para assumir o controle da empresa e devolver o dinheiro desviado. Beatriz, advogada bem-sucedida em Barcelona, ofereceu apoio jurídico para evitar que Carmen escapasse das consequências. E eu? Bem, eu finalmente senti que poderia ser simplesmente Ana, mãe de Pedro, professora apaixonada por literatura infantil, sem ter que me encaixar em moldes que nunca me pertenceram. Será que é possível reconstruir algo completamente quebrado, ou algumas rachaduras são permanentes demais? O sol começava a se pôr quando estacionei meu carro. Sim, o velho Gol que me recusei a trocar, em frente à mansão dos Almeida Santos. Uma semana havia se passado desde o batizado, e Carmen não havia dado sinal de vida, exceto pelas dezenas de ligações não atendidas para Marcelo. Na minha bolsa, além da chupeta e fraldas de Pedro, estava a pasta com todas as evidências que poderiam não apenas destruir a reputação de Carmen, mas potencialmente levá-la à prisão. Respirei fundo e toquei a campainha, tentando ignorar as borboletas furiosas no meu estômago. Ana? A expressão de Carmen era de genuína surpresa quando abriu a porta pessoalmente. Algo inédito, já que normalmente a empregada fazia isso. Parecia menor sem o cabelo impecavelmente arrumado e as joias ostensivas. Entre, disse secamente, conduzindo-me à sala de estar onde tantas vezes me senti inadequada. Os retratos imponentes do falecido Alberto pareciam me observar com novos olhos. Se veio jogar na minha cara seu pequeno triunfo, chegou tarde. A humilhação pública já foi suficiente. Sua voz tentava manter a altivez habitual, mas havia algo quebrado nela. Não vim para humilhar ninguém, Dona Carmen. Respondi calmamente, colocando a pasta sobre a mesa de centro. Vim porque uma escolha precisa ser feita. Abri a pasta, espalhando documentos, fotos, recibos. Tudo isso pode ir para a polícia, para ter na imprensa, para os acionistas, ou pode ficar entre nós, dependendo da sua escolha agora. Seus olhos, tão parecidos com os de Beatriz, percorreram rapidamente o material incriminador. Por um instante, vi pânico genuíno em seu rosto sempre controlado. O que você quer? Dinheiro? A casa de praia? Minha parte nas ações? Quero algo que você talvez não saiba como dar, Dona Carmen. Uma família de verdade, respondi, surpreendendo a nós duas. Seu império está ruindo, mas seus filhos ainda estão aqui. Eduardo e Beatriz voltaram ao Brasil. Pedro merece conhecer a avó, mas uma avó que respeita limites, que não manipula, que não compra as pessoas. Fiz uma pausa, observando como minhas palavras pareciam atingi-la fisicamente. Você tem uma escolha: continuar sozinha com seu orgulho e possivelmente enfrentar as consequências legais, ou reconhecer seus erros e encontrar seu lugar nessa nova configuração familiar. Para minha surpresa, Carmen desabou no sofá de couro italiano e fez algo que nunca imaginei ver. Chorou. Não aquelas lágrimas estratégicas que já havia visto em eventos sociais, mas soluços profundos que pareciam vir de décadas de controle reprimido. Vocês não entendem, balbuciou finalmente. Alberto me fez prometer no leito de morte que manteria o legado, que não deixaria ninguém destruir o que construímos, mas no processo perdi todos vocês. Ela enxugou as lágrimas com um lenço de seda. Quando você tem tanto a perder, o medo te transforma em algo que você nem reconhece mais. 3 anos depois, a pequena livraria infantil Era Uma Vez celebrava seu 2º aniversário no coração do Bexiga. As prateleiras coloridas estavam repletas de livros cuidadosamente selecionados e o espaço de leitura acomodava confortavelmente as crianças do bairro. Pedro, agora um menino falante de quase 4 anos, corria entre os clientes com um livro de dinossauros debaixo do braço. "Vovó, olha esse!" gritou ele, correndo para uma senhora elegante, mas discretamente vestida que ajustava um display de livros clássicos brasileiros. "Que dinossauro incrível, meu amor!"
respondeu Carmen, ajeitando os óculos de leitura. Quem a visse agora, dedicada à sessão infantil da livraria 2 vezes por semana, jamais adivinharia seu passado como a implacável matriarca dos Almeida Santos. Marcelo emergiu do escritório nos fundos, agora administrando uma versão menor e ética dos negócios da família, junto com Eduardo. Mãe, precisamos da sua opinião sobre a nova linha de mobiliário escolar. O respeito entre eles era palpável. Não perfeito, ainda com arestas, mas genuíno. Joana se tornou nossa gerente e sua filha recebeu a bolsa de estudos que merecia. Padre Antônio ainda visitava regularmente, trazendo doces caseiros feitos pelas senhoras da paróquia para Pedro. A mansão foi vendida, com boa parte do dinheiro indo para restituir os prejudicados pelos esquemas antigos. Beatriz voltava ao Brasil a cada 2 meses, lentamente reconstruindo sua relação com a mãe. Um café desconfortável de cada vez. Quanto a mim, finalmente sentia que tinha encontrado meu verdadeiro lugar. Não como a nora dos Almeida Santos, mas como Ana, simplesmente Ana. Em uma noite tranquila, encontrei Marcelo escrevendo uma carta. "O que é isso?" perguntei, curiosa. Ele sorriu, aquele sorriso sincero que havia reaparecido após meses de terapia familiar. "Uma carta para Pedro ler quando for mais velho, contando nossa história, explicando como quase perdemos tudo, inclusive a nós mesmos, e como encontramos algo muito mais valioso no processo." Ele fez uma pausa, refletindo. "Acho que, no fim, o verdadeiro legado não são empresas ou contas bancárias. São as escolhas que fazemos quando estamos de frente com nossas verdades mais difíceis." Deitada na cama naquela noite, com Marcelo respirando suavemente ao meu lado e o monitor do bebê transmitindo os pequenos suspiros de Pedro, pensei em como a vida dá voltas inesperadas. O cheque de 50 mil, que parecia uma bênção, tinha sido apenas o primeiro fio de uma teia perigosa. Mas também foi o que nos forçou a encarar verdades dolorosas e, finalmente, encontrar uma autenticidade que nenhum dinheiro do mundo poderia comprar. E você? O que escolheria se estivesse no meu lugar? Aceitar o presente envenenado ou arriscar perder tudo por algo genuíno? Porque, no fim, são nossas escolhas, não nossos sobrenomes ou contas bancárias, que realmente definem quem somos.